já está aqui nos estúdios, o Cido Saraiva. Ele foi vice na chapa do Fornari nas últimas eleições, ficou em segundo. Primeiro Zanato, segundo o Cido, segundo o Fornari. Em terceiro, o Borella. Em quarto, ficou o... Como é que é o nome dele? O Panini, né? Isso. E o Cido Sério em último. A memória tá boa, hein, Tui? Bom, agora 8h10. Tudo bem, Cido? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui, rapaz. Márcio, prazer é todo nosso de estar aqui a esse pedido seu e a todos os ouvintes da nossa querida Araçatuba e da nossa região. Um grande abraço e um bom dia a todos. Ô, Cido, o que você tem feito? Você foi vice na chapa do Felipe Fornari nas eleições de 2024. Quais são as movimentações que o Cido Saraiva tem feito nesses últimos 2 anos? Bom, assim, a gente lá atrás, a gente teve uma oportunidade, disputou uma eleição e eu fiquei em segundo lugar com o Dilador. Aí veio a eleição para prefeito, a gente fomos convidar o Felipe para ser o nosso vice. E aí o Felipe falou assim, eu tenho vontade de ser o candidato a prefeito e gostaria que você fosse o meu vice. Falei, tudo bem, se você tem esse projeto, não tem problema, pode ir, que a gente não tem problema, sou seu vice. E ele não acreditou que naquele momento eu fosse tomar essa decisão. Eu falei, não, pode ir. Não tem um ego. Acho que a gente não tem que ter ego, é buscar algo que possa melhorar a realidade. Nossa cidade, e isso que é o mais importante, entendeu? Foi nesse projeto. Durante esse período todo, 35 anos de MDB, e esse período todo dos 35 anos dentro do MDB, busquei algo que eu possa ter visão para o futuro, né? E eu preferi mudar. Saí do MDB e vim para o Avante. Por quê? Dentro do MDB eu teria que ter aí 80, 90 mil votos. E no Avante, 42 mil votos, 45 estou dentro. Em 2018, eu tive a oportunidade do Avante fazer o mesmo convite para mim vir para deputado estadual naquela época, quando eu estava disputando a eleição de 2018. O que eu fiz? Não, vou ficar aqui, fui conversar com o Baleia, não, fica aqui, fica aqui. E é aquela situação de fidelidade, amizade, a gente acabou ficando. Garça foi eleito no Avante, deputado, com 32 mil. Eu tive 43. O cavalo passou arriado e não peguei. Não pegou. Agora, tornaram vir atrás de mim e eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu vou. E eu mudei. Foi isso. E hoje você é presidente do Avante. Sou presidente do Avante. Muito bem. É um partido de centro-direita. Centro-direita. Legal. Então, ele busca isso, sempre orientando a gente, falando sobre essas situações. Né? Então, eu acho que é muito importante para nós, ali temos o presidente nosso, Josué, e o Paulo, e eu acho que isso é muito importante que a gente tenha umas uniões nas regiões, onde que a gente está bem avançando, e, acima de tudo, buscando sempre partidos dentro desse município, onde a gente possa abrir afiliações das pessoas e montar os partidos para o seu diretório. Muito bem. Ô Cido, passado quase 2 anos aí das últimas eleições, e a sua chapa, cara, que é liderada pelo Felipe Fornari, ficou em segundo lugar aqui nas eleições municipais. Sim. Qual que é a leitura que você fez? Que ganho que você acha que vocês tiveram nas últimas eleições? Por que o Felipe, o Cido Saraiva não teve sucesso? Hoje, o que você poderia nos dizer com relação às últimas eleições para a prefeitura aqui no município? Assim, a gente faz uma avaliação durante esse período todo que a gente fez. Eleições, você sabe, uma caixinha de surpresa. Então, eu tinha sempre na minha mente, na minha visão, e eu falava, Felipe, a gente não está bem ainda. Não, nós estamos bem. Então, é assim. Você sentia que... Sentia, porque a gente vive, não pode ser naquela bolha que está em volta de você, você ficar só naquilo. A rua te dá o termômetro, mostra o termômetro. E a gente via isso, falava. E eu tinha comigo na disputa, que sempre falando de uma forma tranquila. Ó. Hoje, para nós, não vai ser o Borella. Para nós, a dificuldade
vencer a eleição, vai ser o Lucas. E eles não acreditavam, achavam que era o Borella. E eu falava, não, é a mesma coisa. Eles também achavam que, do outro lado, do lado o Borella achava que nós seria dificuldade para ele. Isso Ainda é- em cima disso que você está dizendo, porque o Dilador, você que tem muita experiência na política e conhece muitas cidades, a política aqui nos bastidores principalmente, o que aconteceu? Porque o Dilador ficou 8 anos administrando a cidade, gostaria de ter feito o seu sucessor, não conseguiu, né? Era para todo mundo falava do nome da Edna, e de repente surgiu o Borella, né? De repente surgiu o Borella, e o Dilador tinha a máquina na mão, podemos dizer assim. Quem Sim. tem a máquina na mão, sai na frente, aquela coisa toda. O Dilador tinha serviços prestados para o município, tinha uma vitrine aí para poder mostrar o serviço aqui na cidade. O que aconteceu com o Borella? Porque ter ficado em terceiro, Cito, ter ficado em terceiro foi uma derrota, eu não diria humilhante, mas não se esperava pelo fato do Dilador ter comandado a cidade por 8 anos. É aquilo, né? O eleitor, ele, como se diz, mudou muita coisa, né? O eleitor hoje acompanha mais de perto a política, né? Eu acho que isso que também leva hoje a gente vê internet, tudo aí, todo mundo acompanhando mais de perto. Então o eleitor está mais acordado e ele quer ver reação e é trabalho, entendeu? Tudo bem, vocês vão falar, o Dilador teve trabalho? Teve. Mas aí você tem o outro lado que algumas coisas deu errado. Que o pessoal... Eu não vou aqui fazer crítica a mandato de ninguém, mas eu quero dizer o seguinte, que alguma coisa teve de errado, porque o eleitor percebeu e falou assim, não, eu estou cansado, eu quero mudança. E foi isso que eu acho que veio acarretar e fazer com que a gente tivesse essa oportunidade de ficar em segundo lugar. Muito bem. Hoje, gente, estou conversando com o Cido Saraiva. Ele é pré-candidato a deputado federal nas eleições deste ano. Ô Cido, como é que tá as suas casas de apoio? Todo mundo te conhece por esse quesito aí também, né? É assim, a gente teve a oportunidade de quando fomos eleito vereador dentro do nosso município de Araçatuba, eu não conhecia Barretos. Eu não conhecia. E uma pessoa chega em mim e fala, Cido, você já esteve em Barretos? Eu falei, não. Falou, vai em Barretos e vê a realidade do povo de Araçatuba. Eu fui para lá. Cheguei lá e me deparei. Aquelas pessoas que chegam de ônibus de manhã, uns deitados no banco e outros forravam o lençol e deitavam debaixo do pé de árvore. Após ele passar por uma quimioterapia, radioterapia, saía do hospital e deitava ali. E aí eu vendo aquela situação, eu fui atrás dessa casa e montei essa casa lá. Primeiro dia que eu fui lá, já saí atrás dessa casa. E consegui, montei uma casa na porta do hospital ali, a gente manteve essa casa. Bom, durante esse período todo, mantendo essa casa, após eu abri outra... Quanto tempo, Cido? 15 anos. 15 anos, essa de Barretos. Barretos. Era mantido integral tudo, Tudo por mim. por você. Mim, As despesas da casa era tudo tudo. por mim. Funcionário, tudo por mim. Não era mantido por prefeitura, não era mantido por governo, nada. Era recurso próprio meu. E aí a mesma coisa aconteceu em Jales. Em Jales também montei essa casa, mantido por nós. Ali as pessoas tinham café da manhã, ali as pessoas tinham o almoço eu não poderia preparar, mas ela que preparava lá, certo? Ela, ar-condicionado, que não é barato hoje para manter um local com ar-condicionado, a pessoa de dia ali deitada, descansando, após um tratamento de quimioterapia, de terapia, acabava ligando o ar-condicionado, não tinha jeito, entendeu? E os motoristas que levavam ali, não, porque os motoristas chegam de viagem lá, eles não têm um lugar para poder descansar. Das prefeituras, não é só de Araçatuba, da região toda. E ali eles descansavam. E ainda quero lembrar que todo esse período que a gente fez esse trabalho, não atendia só Araçatuba, nós atendia outros estados. E além de atender outros estados, as pessoas da nossa região todinha. Então foi um pontapé que a gente iniciou, e esse pontapé não precisa fazer o gol, mas simplesmente ter um olhar para o ser humano, olhar aquela pessoa que passa pelos momentos difíceis. E foi isso que nós fizemos. Faça o bem sem escolher quem. E aí, com esse pontapé, quantas prefeituras da nossa região foram lá e tiveram a iniciativa de fazer a mesma coisa que eu fiz? Bom, isso é mérito para quem?
para aquelas pessoas que passam por esse processo hoje tão delicado. Então, é um mérito que hoje eu agradeço esse prefeito que teve esse olhar, que é muito importante, entendeu? Veio a pandemia. Durante 15 anos toquei essa casa. Veio a pandemia, e você sabe, não é fácil a gente manter essa situação. Na pandemia, tocando as comidas da avó, era 220 funcionários. 220 funcionários. E na pandemia, 2 anos, restaurante tudo fechado para mim, me pesou. Muito restrito. Não Me podia pesou. abrir Não tinha podia como. aglomeração. Não tinha como, nem marmitex, as coisas. Ah, mas vende marmitex. Mas em shopping você vai vender marmitex para quem? Então foram situações difíceis. E aí foi onde que a gente levou, recuou um pouco, para poder respirar um pouquinho e conseguir contornar as situações que a gente estava vivendo naquele momento. E vive até hoje, né? Porque as contas tem aí para se pagando e a gente vai se acertando, entendeu? E a casa de fisioterapia. A casa de fisioterapia está aberta até hoje. A casa de fisioterapia é onde eu morei, criei minha família e meus filhos. E está lá, hoje, atendendo a população de Araçatuba e da região que vão ser atendidos, que vão de fora e são atendidos lá. Até da região vem ali para ser atendido. Então é um trabalho. É fazer aquilo que eu falei para você. Faça o bem, você escolher quem. O gostoso não é isso. O gostoso sabe o que é? É quando você chega num bairro, numa casa de uma senhora, fala assim, eu tenho uma história para contar para você. Minha sobrinha, minha mãe, minha tia usou sua casa assim, assim. É isso. Então eu falo muito às pessoas que vêm fazer essa colocação para mim, eu falo, não agradece a eu, agradece a Deus que nos deu a oportunidade da gente ter essa missão aqui, que Ele determinou para a gente e a gente está hoje podendo atender esse ser humano. É isso que a gente sabe. Muito bem, o nosso tempo está terminando, Ciro. Quantos votos você precisa ter para ser eleito deputado federal? 42 mil votos. Então é pouco. 42 mil votos. Assim, pouco, levando em consideração a umas votações impressionantes que tem por aí. Não, 42 mil 42 mil votos. 42. E você pretende conquistar esse voto de que maneira, Ciro? Visitando as pessoas, conversando com levando ao conhecimento, principalmente aquilo que a gente realmente sempre se dedicou dentro de Araçatuba e pela nossa região. É o que eu quero, buscar esse espaço que eu acho muito importante para nós. O maior prejuízo nosso é não ter esse representante hoje dentro do nosso município. Aquele senhor, aquela senhora que está escutando hoje, a gente aqui, viu, Antônio? E não tem esse conhecimento, o quanto que o deputado faz falta. Você sabe quantos anos hoje Araçatuba se faz do último deputado eleito dentro de Araçatuba? João Rezec. Isso já foi o quê? 40 anos. 40 anos. Após João eleito Rezec, mesmo, daqui, dentro de Araçatuba, João Rezec, que era de Araçatuba e foi eleito. Temos o Dr. Jorge Maluli, também que era tradição de ser eleito aqui. Tem o Jorginho tem 17 anos já, que nós não temos um representante. Então isso é um prejuízo muito grande para a nossa cidade e a região. Quando você não tem esse representante, você tem aí 50, 70 milhões, você tem 50, 70 milhões aí de emendas parlamentares que você não destina a esse município. Por que você não destina? Por quê? Porque você não tem esse representante, esse recurso não vem para cá. Esse é o prejuízo que nós temos hoje. Aí você vem, faz algum questionamento, Santa Casa. Ah, Santa Casa está passando por isso. Por quê? Não tem. Ah, o município está passando por isso. Por quê? Não tem aquele recurso, o próprio município não consegue se manter. E aí é onde você tem que buscar de quem? De formas, alguns deputados de fora. E aí é onde que eu faço a pergunta a você. Se o seu filho te pede uma bicicleta, ou o vizinho pede uma bicicleta, quem que você favorece primeiro? Qual é a lógica? O seu filho. Você acha que esse deputado de fora, que tem a cidade dele, que é os filhos dele, vai favorecer a cidade dele primeiro, ou vai favorecer a nossa região aqui, a nossa cidade? Falávamos isso anteriormente, né? É isso, nós temos que se acordar. É 40 anos que nós estamos vivendo uns momentos tão difíceis aí. Você vai em Prudente, você vê o desenvolvimento e o crescimento. Você vai em Marília, você vê. Você vai em Rio Preto, você vê. Você vai em Bauru, vê. E aí, e nós? E nós? Nós estamos ficando para trás. Pois é. Por causa de erro nosso. Birigui falou que o voto dela é seu. Ouvinte lá da Vila Bandeirantes, da cidade de Birigui, né? O Lima. Falando que gosta do seu trabalho, tem de acordo. Quantos mandatos, vereador, Ciro? 3 mandatos como vereador, 2 como presidente da Câmara e, acima de tudo, eleito vereador histórico. Presidente da Câmara sem votar em mim. Você já viu uma história dessa? Ah, é? Você pode olhar aí.
presidente da Câmara sem votar em mim. Porque eu tinha dado a palavra que eu ia votar no Papinha. E eu votei no Papinha. Aí empatou. Aí eu tornei votar no Papinha. Os caras falaram, eu não tinha que mais votar no Papinha, não, mas eu tinha dado a palavra. Mas você deu a palavra, você votou na outra, você não tinha que ter votado mais. Mas voltei de novo nele lá. E os caras, foi histórico uma coisa dessa. Dentro de Araçatuba e em toda a região, nunca vi uma coisa dessa. Muito bem, Twin. O pessoal tá digitando ali, a Dona Nega. Aí você também. falou de uma senhora, o Lima. Lá de É. Birigui, da Vila Bandeirante. Hoje nós somos um pré-candidato, entendeu? Por Araçatuba, pela região, colocando o nosso nome à disposição. A gente agradece de todo o coração, de todo carinho a todos os ouvintes que vêm nos falando algo sobre nós, assim, no conhecimento da política, que é muito importante. Obrigado, Lima, aí. E a gente, acima de tudo, temos que lembrar de uma coisa. O que é mais importante para nós? É ter esse espaço aonde que a gente coloca sempre, em primeiro lugar, que nós somos um pré-candidato. Nilcinho do Alvorada falando que vota em você também. Ele pelo serviço prestado, a Dona Nega, Tuinho. É sempre bom a gente abrir espaço para o ouvinte, é por isso que eu falei aqui. É trazer o ouvinte para esse debate, para essa conversa. Cido, você é um homem de Deus. Obrigado. Você não fica emocionado com isso, hein, Cido? Demais, me emociona. O que você fez por minha mãe e por tantas famílias no Natal, nunca vou esquecer. Deus te abençoe. Obrigado, tá bom? obrigado. Tá aí. Aí, ó. É isso que eu falei. O Cido tá emocionado. Mas é importante a gente... Olha lá, Aparecida Teixeira, parabéns, Cido. Estamos juntos. Aparecido Teixeira. O Cido da Mercearia. do Mercearia. Lá da Mercearia do Mercearia, Sidão. Sidão. Um grande abraço, Sidão. Grande Sidão. Obrigado. Mandando um abraço pra você. Pô, Cido, só aqui você já tem 5 votos, pô. Então vai ser fácil. Não, tem que trabalhar bastante, tem que trabalhar. Ô Cido, eu gostaria de continuar conversando. A gente não falou da administração atual, mas vai ficar para uma outra hora. E a gente vai te convidar novamente para bater esse papo aqui. A gente vai torcer para que você seja bem votado. Aqui a gente não vai pedir votos para ninguém. Porque não pode, né? Não pode. A gente pedir voto para ninguém. A gente quer que alguém seja eleito. Tomara que seja o Cido. Obrigado, Grande abraço. pela Eu tua te visita. agradeço, tá? É uma satisfação estar aqui com você, com toda a família. Um grande abraço a todos os ouvintes de Araçatuba e a região. Fiquem com Deus.